E aí, Josias, você acreditou aí nessa foto, nessa imagem, nesse vídeo? Estão todos juntinhos? Político, político não perde a oportunidade de se reposicionar em cena quando a conjuntura exige, né, Fabíola? Por razões diferentes, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, eles se dedicavam nas últimas semanas a fustigar o Lula. O Hugo Mota, o chefe da Câmara, eh, eh, provocava o governo, porque a ele interessava, sob influência do Centrão, sob influência do Ciro Nogueira, interessava antecipar um cenário favorável ao Tarcísio de Freitas, à candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas. Ao Alcolumbre, o chefe do Senado, interessava alfinetar o Lula, porque ele quer avançar na máquina pública do governo, ele quer demitir do Ministério de Minas e Energia o ministro Alexandre Silveira, o seu desafeto. Então, ele quer controlar, ele quer passar a impressão de que o Lula não tem um aliado no Senado. O presidente do Senado é que tem o presidente da República. Então, os interesses eram diversos, mas os dois se juntaram para fustigar o governo. E a derrota mais humilhante que eles impuseram ao Palácio do Planalto foi a rejeição daquele aumento do IOF. Agora veio o tiro do Trump. E o tiro do Trump acertou o pé do bolsonarismo, assim, mas de uma forma irremediável. Então, eles estão vendo agora as pedradas que o Bolsonaro está recebendo em função da movimentação antipatriótica do filho lá em Washington, as pedradas que o próprio Tarcísio de Freitas está recebendo. Tarcísio, em vez de se unir ao governo, numa reação à agressão do Trump, ele fez um movimento paralelo. Primeiro tentou responsabilizar o Lula, depois fez um movimento paralelo e ele lançou a diplomacia paralela, né? O esforço paradiplomático, fazendo uma reunião ali paralela à do Alckmin em Brasília. Então ele virou um presidenciável, um parapresidenciável, porque não faz o menor nexo a movimentação do Tarcísio. Então, o Alcolumbre e o Mota perceberam: olha, se nós formos nessa canoa furada, nós vamos afundar juntos, será um abraço de afogados. Então, eles estrategicamente se reposicionam em cena, voltam a se aproximar do governo e fazem esse movimento, que é um movimento estratégico. E para o Lula é extraordinário, porque abre-se a perspectiva de aprovação de uma agenda do governo no Congresso, uma agenda que andava meio bloqueada. E, por outro lado, Fabiola, para sorte do país, esse movimento dos dois bloqueia a qualquer possibilidade de avanço no Congresso da anistia ao Bolsonaro, uma anistia que é absurda, uma anistia de um preso que ainda nem chegou à cadeia, não foi nem condenado. O Bolsonaro já quer a aprovação da anistia. Também essa pauta está bloqueada. Então, bloqueou-se a anistia absurda do Bolsonaro e abriu-se a perspectiva de aprovação de uma agenda do Lula, do governo Lula, no Congresso. Movimento estratégico dos dois, dos chefes da Câmara e do Senado, e o Trump fez mais esse favor para o Lula, Fabiola. Impressionante como o Trump está fazendo o papel de cabo eleitoral do Lula e está arrastando junto o Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas. A oposição está absolutamente desnorteada, Fabiola. Ô, Josias, eu tô vendo o Alckmin, né, com essa mãozinha aqui no meio, aí ele faz assim aqui, aí ele faz assim aqui também, né, lá. É, eles escalaram o cara para fazer isso, né? Tem todo mundo tá comentando isso, né? Quem é mais jovem e não conhece talvez muito Geraldo Alckmin, né? Você conhece bem Geraldo Alckmin, né, ô Josias? É um cara da política em São Paulo há muitos e muitos anos. Ele tem um perfil muito estratégico. A escalação de Geraldo Alckmin, o vice-presidente, o ministro, para conduzir tudo isso, foi acertada? Olha, de todos os movimentos do Lula, esse talvez tenha sido o mais acertado, Fabio, um dos mais acertados, certamente. Esse tarifaço pôs no freezer a ideia, que era acalentada pelo PT, um pedaço da esquerda brasileira, acalentava a ideia de tirar o Alckmin da chapa do Lula em 2026. Essa ideia foi para o freezer completamente, porque
o Geraldo Alckmin está desempenhando nessa crise um papel que é central para o Lula, porque o Geraldo Alckmin, na prática, ele representa no governo a chamada Frente Ampla, que deu a vitória por uma pequena margem para o Lula em 2022. Essa Frente Ampla, que se tornou mínima como um biquíni fio dental, ela agora traz para o primeiro plano o Geraldo Alckmin, que foi escalado pelo Lula, já estava conduzindo uma negociação até aqui mal sucedida com o governo dos Estados Unidos, menos pela inépcia do Alckmin e mais pela indisposição do governo americano de negociar. O governo brasileiro, sob a coordenação do Alckmin, fez uma proposta por conta daquela tarifa de 10% que foi decretada lá em abril pelo Trump. O governo brasileiro fez uma proposta para o governo americano e não recebeu nem resposta, proposta por escrito. Agora está enviando uma nova carta, reiterando os termos da proposta inicial, acrescentando a disposição para negociar e cobrando uma resposta para aquela primeira carta, né? E o Alckmin está agora conduzindo, a pedido do Lula, um comitê que foi composto para gerenciar a crise. E é muito impressionante o que aconteceu ontem no Ministério da Indústria e Comércio, que é o ministério chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Todos os empresários saíram do encontro elogiando muito o comportamento do Alckmin, a forma como o Alckmin conduziu a reunião, elogiando a disposição do Alckmin para a negociação. Os empresários concluíram, junto com as autoridades que participaram dessa reunião, que a melhor guerra, Fabíola, é aquela que é evitada. Então está todo mundo querendo evitar. E o Alckmin, em mais de 3 décadas de vida pública, ele construiu uma imagem de sobriedade que orna com as necessidades do momento. O Alckmin não traz na boca uma língua, ele tem ali uma fita métrica, ele mede cada palavra. Quando lhe perguntam algo que pode resultar numa resposta enviesada, ele simplesmente tergiversa, ele olha para o lado, por vezes nem responde, ele não dá uma palavra fora do compasso, ele não emite um som que possa ser compreendido como declaração de guerra, ou mesmo como uma intenção de tensionar o ambiente. Então, um personagem assim é o ideal para uma crise como essa, em que a oposição tentava atribuir a uma certa irascibilidade do Lula, um discurso anti-dólar que o Lula fez na cúpula dos BRICS. Todo mundo apresentava o comportamento e as palavras do Lula como a faísca que levou o Trump a acender a bomba, a dinamite que explodiu no Brasil, esse tarifaço de 50%. Num cenário assim, a entrada em cena do Alckmin era o que precisava o governo, Fabíola. Então, como disse, é o personagem certo, na hora certa, no ambiente adequado. E a participação dele nesta administração da crise, além de dar conforto ao Lula, tirou de cena essa tese de expurgar o Alckmin da chapa de 2026. Essa ideia, como disse, Fabíola, foi para o freezer.